Bom, tudo bem aí, pessoal? Hoje a gente começa com essa parte de introdução ao PLSQL, tá? O PLSQL é a linguagem do quê? Do banco de dados Oracle. Só ele vai ter o quê? Isso daqui, é o primeiro. Tá? Então, é uma linguagem baseada no quê? Justamente voltada a banco de dados, para o Oracle em si. Até agora o que a gente viu foi o quê? Já algum conteúdo de PLSQL, mas agora a gente vai começar a ver variável, laço, condição, correto? Então agora é realmente linguagem. Oi? Trigger, view, a gente vai ver depois sim. Tá? Bom, então, o PLSQL é uma linguagem de programação em blocos, correto? É uma unidade de programa que pode ser nomeada ou não nomeada. A gente já vai conseguir fazer alguns códigos aqui mais simples. Podemos dar nome aos nossos códigos ou não. Simplesmente é uma opção. O problema é quando a gente não faz uma nomeação, ele não guarda dentro do banco. Simplesmente você tem que ter o script para poder rodar ele novamente. Quando eu nomeio um bloco, aí sim, ele geralmente vai guardar dentro de um objeto. E esse objeto ele pode ser executado à medida que você precisar. Blocos não nomeados também são conhecidos como blocos anônimos. Qual seria a sintaxe geral? Bom, a sintaxe geral ela não é difícil. Declare seria o quê? A declaração de variáveis que a gente tem. Begin e end é o que começa e encerra o bloco. Tá? Dentro do begin e end, obviamente, a gente vai conseguir fazer o quê? O desenvolvimento da nossa lógica. E aí vai ter as exceções. A gente pode manipular exceção dentro do PLSQL. Alguma exceção, por exemplo, né? Eu tenho uma data e quero transformar ela para string ou vice-versa. Tá? Em uma declaração de blocos, podem ser definidos tipos de dados, estruturas e variáveis. Então, lá no declare que a gente pode definir variável com o seu determinado tipo, estrutura, é como se fosse um struct da linguagem C, tá? E variáveis com seus tipos de dados. Estruturas também podem ser localmente chamadas de funções, procedimentos e cursores. Em outras linguagens de programação, vocês não têm esse conceito de cursor. O cursor, entre aspas, é uma comparação com ponteiro que a gente tem na linguagem C. Tá? Por que eu tenho que falar da linguagem C? O Oracle ele é bem tipado para essa parte. Tá? Muitas coisas que a gente estuda na linguagem C, a gente vê que tem no Oracle. Justamente por quê? Porque existe uma semelhança aí de estruturas. Tá? Begin e end são palavras reservadas, como o uso excepcional da palavra exception. Então, eu não posso usar o begin e end, por exemplo, para colocar um nome de variável. Certo? Então, palavras reservadas em geral eu não poderia estar utilizando para serem variáveis aí dentro dos meus códigos. Tá? O mínimo código de um bloco anônimo é o begin, null, end. Lembrem-se que a gente está trabalhando com código PLSQL. Vocês estão vendo C#, vocês estão vendo PHP, C#. Vocês não vão ter muito problema. O que existe aqui no final do meu código, ó, ponto e vírgula. Então, no PLSQL, ele vai exigir que você termine com ponto e vírgula. Tá? A exceção do bloco de manipulação permite você gerenciar exceções. Blocos nomeados têm a ligeira diferença dos blocos não nomeados, porque os blocos nomeados ficam armazenados no banco de dados. Ou seja, mesmo que a gente não tenha mais o nosso arquivo fonte, né, o bloco nomeado vai estar guardado dentro de um objeto. Blocos nomeados também tem também uma seção de declaração chamada como header ou cabeçalho. Tá? O nome e a lista de forma de parâmetros são chamadas de assinaturas de uma subrotina. O que acontece então? Se eu tenho um bloco nomeado, né, e esse bloco nomeado existe parâmetros e tipo de dados, o conjunto do nome mais os parâmetros do seu tipo de dados
é o que a gente chama de assinatura, tá? Seria mais ou menos o conceito que a gente tem lá no .NET. A assinatura de um método seria o meu conjunto inteiro do nome da procedure, mais os parâmetros, mais os tipos. As mesmas regras são aplicadas para corpo dos objetos, que são chamados de body, tá? Aqui é um exemplo só de código nomeado, que aqui a gente está fazendo o quê? Uma store procedure. A gente vai ver como escreve certinho e tal, certo? Já com alguns exemplos aí de código, tá? Habilitando o output em um bloco PLSQL. Bom, escreva antes do bloco PLSQL server output on. Esse cara é um comando de servidor. Para cada sessão que a gente abrir ou para cada sessão que a gente for executar, a gente vai colocar esse comando. Para que ele serve? Justamente para poder fazer impressão. Tá? Se você não colocar, ele não vai imprimir nada. Correto? Use o package pré-definido, dbms_output. O dbms_output é como se fosse uma classe, tá? Dentro da minha base de dados, dentro do meu banco de dados. Só que aqui a gente chama ele do quê? De package, ou pacote. Tá? Exemplo, dbms_put, put underline line, o primeiro nome de funcionário é pipe v underline fname. Esse v underline fname, ele está vindo da onde? Está vindo de algum lugar, vai vir de uma variável ou de um nome de um campo. Então ele vai fazer o quê? A substituição dessa variável aqui pelo conteúdo que ela tem. Tá? Então aqui, ó, a gente vai começar a fazer o quê? Já escrever isso daqui dentro dos nossos códigos, antes da declaração do quê? Do código nomeado. Server output on. Set server output on. E depois dbms output underline line, né? String. A string é o que eu quero escrever. Isso daqui, então, já é um dos comandos para fazer o quê? Exibir alguma mensagem para a gente em PLSQL. Tá? Exemplo. Então, vamos pegar esse código aqui, ó, dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Isso daqui já é um código não nomeado. Por quê? Porque não estamos dando nome para esse código. Correto? Isso daqui, ó, é tudo na mesma linha. Tá? Set server output on. Begin e end para iniciar e terminar meu bloco. Certo? dbms output.putline, impressão de uma linha usando putline. Isso daqui é a string que eu quero exibir. Vamos lá então, ó, e rodar isso daqui. Não entendi? Você não vai precisar. Ele vai rodar. Por quê? Porque você vai estar selecionando parte a parte. Vamos supor que você precisasse colocar esses comandos em um script. Aí sim, você iria precisar pegar e colocar o bar. Tá? Aqui então, ó, impressão de uma linha utilizando o putline. Já tem a minha primeira mensagem sendo utilizada aqui, ó, para exibir conteúdo dentro do PLSQL. Tá? Se eu não colocar o server output, ele não vai exibir. Nesse caso aqui ele está exibindo porque eu já executei a primeira vez, mas para cada sessão nova aberta, se eu não tiver ele, ele não vai exibir para mim. Ele executa, mas não exibe. Tudo bem? Nessa parte, quando a gente está fazendo um server, set server, é do lado do servidor do banco, para cada uma das sessões. Como eu tenho uma sessão aberta aqui, eu configurei a primeira vez. As próximas novas sessões eu tenho que pegar e reconfigurar novamente. Tudo bem? Então, esse é o lado servidor que a gente está configurando. Legal. Então, esse é o nosso primeiro exemplo aí. Existem algumas coisas aqui, ó, que fazem algumas outras configurações. Por exemplo, a quantidade de buffer que a gente tem do server output. Tá? O server output, ele tem uma quantidade de limitação de linhas que ele pode exibir. Então, se eu quiser aumentar esse buffer dele, eu tenho que dar esse comando aqui, ó.
set server output on size, e aí o número de linhas que eu quero. Tá? Oi? Ele não é tão grande não, cara. Ele estoura. Se não me engano, é o tamanho de uma página. São 24 linhas por 80 colunas. Tá? Depende muito. A sua aplicação é em Oracle? Não. Uma vez na chamadas. Tá. O storage buffer, geralmente, você está tentando utilizar mais memória do que você tem espaço. O espaço ou é limitado pela aplicação ou pela máquina mesmo, quanto de RAM ela tem. Se, por exemplo, você tem 4 GB de RAM na sua máquina, sendo esses, sei lá, de 4, 2 disponíveis, sua aplicação está ocupando 2,1 GB de RAM, ele já vai dar storage buffer. Tá? Então, é meio genérico. Aí deveria se ver cada caso realmente. Não dá para falar que é isso. Tá? Mas pode ser um dos motivos. Nesse caso aqui, o buffer, o que acontece? Ele tem um número padrão. Eu não vou saber qual é, mas o Oracle ele não iria dar erro. Por quê? Porque ele iria substituindo coisas que já estão no buffer por novas coisas. A única coisa que ele não iria fazer é segurar ou para mostrar os comandos anteriores que já passaram pelo buffer, vamos dizer assim. Exatamente. Então, exato. Você teria as últimas linhas de comando e não todos os comandos. Tá? Mas ele não iria dar erro em si. Tá? Bom, se eu quiser desabilitar o DBMS Output.disable, é um cara que faz isso daí, ó, desabilita esse buffer que a gente acabou de habilitar aqui. Ó. Tá? Agora aqui, ó, existe a diferença entre o put, o new line, se não me engano, aqui que ele está colocando como exemplo. O put simplesmente ele não vai lá e não, ele vai lá e não executa uma nova linha. Ó, put linha 1. Apesar de eu ter 2 comandos aqui, ó, o linha 1 está sendo exibido numa única linha. Tá? O new line é que ele está fazendo o quê? Fazer com que ele pule uma linha e depois, ó, put line linha 2, escrevendo o que novamente? Numa linha inteira. Então, se eu colocar um new line, ele vai escrever tudo numa linha só, exatamente. Colocando aqui o barra barra, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Opa. Barra barra não, traço traço. É o que é o marcador do Oracle de comentário. Ó, eu comentei esse new line aqui, não comentei? Tudo bem? Boa noite. Agora aqui, ó, linha 1 ponto linha 2. Ele não deu uma nova linha para começar a linha 2 aqui que está escrito no put line. Correto? Então existem algumas variações, mas enfim, na maioria das vezes o put line é o que vai resolver para você. Correto? Ok aí, pessoal? Bom, isso daqui então foi o nossa primeira slide, né? Ainda em introdução sobre PLSQL, né? Nós temos alguns tipos de valores, como, por exemplo, o booleano. O booleano, tá? No Oracle, ele tem 3 possibilidades de valores: o true, o false e o null. Tá? Ele não é só o true e o false, existe o null também. Pode ser declarado como exemplo a seguir. Então aqui, ó, para a gente fazer uma declaração de variável dentro do Oracle, vocês já viram alguns tipos de variáveis. O boolean é uma delas. Set server output on é para a gente iniciar a configuração para se escrever, certo? Declare. O declare vai vir o quê? A nossa declaração de variáveis aqui, ó. Var1 boolean. Esse var1 boolean aqui, inicialmente ele está definido o quê? Como nada, né? Ou seja, está apontando para null. Var2 boolean not null, 2 pontos igual a false. Olha só que interessantíssimo. No Oracle você já consegue declarar uma variável fazendo com que ela seja não nula. Ela tem que ter algum valor. Em outra linguagem de programação vocês conhecem? Em outra linguagem de programação vocês conhecem que faça isso?
vai ser not null, depois não consegue mais. Você tem que ter algum valor. Not null. Aqui, ó, é do cara. Certo? E aí, obviamente, se é not null, você já tem que declarar setando para algum valor. 2 pontos igual a true, por exemplo. Ou 2 pontos igual a false. Muito legal, mas é muito legal isso daqui. Podem falar. Vocês não têm em outro lugar, podem falar onde tem. É, pessoal. Na declaração de variável, você já coloca not null. Para você declarar que ela não pode ser nulla, tipo, é int, não null. Capital pela declaração. Pois é. Vamos lá, vamos pegar esse trecho de código aqui, ó. Vai ter um pouco mais depois. Tá? Vamos lá aqui. Um Ctrl C, um Ctrl V. Né? Acho eu que eu tenho mais código, então vou lá aqui, ó, continuação. Bom, aqui o nosso... Esse not null vale para qualquer tipo de variável. Qualquer tipo de variável. Int. Int não, no caso do Oracle, number, né? Number, varchar 2, date. Beleza? Aqui o que a gente está fazendo, ó. Dá para a gente programar extremamente otimizado, pessoal, o código. Ó, dbm output putline a gente já sabe que faz o quê? Faz a impressão, não é? A gente já está fazendo um case aqui dentro, ó. Case when var 1 dentro, né? Case when var 1 dentro. O que é esse var 1 aqui? O que ele está comparando? Se true é igual a true, esse primeiro case ele está fazendo. Tá? Por quê? Porque o padrão é realmente o verdadeiro. When var 1 is null, then null. Else, false. Esse primeiro case aqui, a gente está testando qual é o valor da minha variável var1. Tá? O case 2 aqui, ó, o dbms output putline case 2. Case when var2 then true. É como se fosse o quê? var2 is true, por exemplo. Ou var2 igual a true, né, na verdade. Isso, na verdade, porque é booleano, is true. Então aqui, ó, tá muito resumido. Oi? O then é o que ele vai imprimir. Ele vai imprimir true. Correto? Se a minha variável 2 for nula, ele vai imprimir nulo. Se não, é falso. Se não for nem verdadeiro, nem nulo, é falso. Tá? E o var3 a mesma coisa aqui, ó. O mesmo case. Vamos executar esse código aqui inteiro, ó. Desde o server output, correto? Executando. Aqui, ó. O primeiro valor da minha variável, como eu não coloquei nada na declaração dela, ó, var1 boolean, só declarei desse jeito. Por padrão, ela é o quê? Ela é nula. A segunda é true e a terceira é false, ó. Correto? Sou eu que estou fazendo essa impressão, tá, pessoal? Ó, não é o conteúdo, ele sabe o conteúdo, mas quem está fazendo a impressão é o den aqui, ó. Den true, traço verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Nulo, ó, sou eu que estou escrevendo isso daqui. Falso, isso daqui é texto, ó. Tá? Verdadeiro. Verdadeiro, nulo e falso, ó. Verdadeiro, nulo e falso. Se eu pudesse imprimir a variável, ao invés do aspas, esse negócio, eu teria que colocar um nome da variável? Sim. Sim, exatamente. Coloca o pipe, se o nome da variável. É muito provável, como você está tendo uma variável booleana, para você imprimir o conteúdo dela sem transformar ela para char. Então, to char da variável. Tá, ó. Então, aqui, ó, é realmente o que eu imprimi. Nulo, verdadeiro e falso. Tudo bem? Muito legal. Muito legal essa comparação. Bom, caracteres string.
o tamanho de uma string declarado pelo número de bytes ou de caracteres. Então, o Oracle entende que, caso seja uma string, 1 byte é um caractere, tá? Qualquer tentativa de armazenamento maior que o tamanho suportado pode ser tratado com exception. Então, se eu coloco a quantidade maior de bytes ou caracteres do que uma variável suporta, ele vai ter o quê? Uma exceção. Ele vai abrir o bico e vai falar, ó, tá com erro. Nesse caso aqui, ó, a gente está declarando variáveis caracteres. Caracteres no Oracle pode ser o tal do char ou pode ser o tal do nvarchar2, não é isso? O que a gente está fazendo aqui? Set server output on para ligar lá o servidor para fazer impressão. Declare C e V são o nome das minhas variáveis. O C, ele é um char de 32767 e o V é um varchar2 de 32767. Vocês concordam que aqui, ó, tem que, na verdade, substituir esse cara por esse. Eu estou declarando cada uma das minhas variáveis aqui com um espaço em branco, ó. Tem um espaço em branco aqui, né, na declaração delas. Ela não é nula, ela é espaço em branco, correto? DBMS output putline, C é aqui, ó, lente de C. O que é o lente mesmo? Tamanho da minha string. Qual é o tamanho da minha string que ele vai exibir? E qual é o tamanho da minha string de V, ó? C e V vão estar sendo exibidos aqui. Depois ele está fazendo o quê? V recebe V concatenado com espaço em branco. Tá? V é quem aqui, ó? 32767. O tamanho total do meu V. Tá? DBMS output putline, o tamanho de V novamente, que ele já atribuiu um novo valor aqui, vai ser mostrado. Então aqui, ó, executando esse código. Pessoal, tudo bem até aí? Tá? A lógica está bem simplesinha, é mais os comandos aí do PLSQL que vocês já viram alguns. DBMS output putline é o único novo até agora. Tá? Lente, vocês já viram, que é o tamanho de string. Tá? Char, varchar2, enfim, né? Vocês já viram também. Ó, qual é o tamanho de C? 32767. O lente não dá o tamanho da minha variável? Correto. Aqui, ó, quanto está ocupando a minha variável? 32767. Lembram-se do que a gente comentou do tipo variável char? Independente do tamanho da string, ela vai ocupar o tamanho inteiro declarado? É isso que está acontecendo. Ó. Aqui a gente prova esse conceito. Lembra-se do que a gente falou do varchar2? Ele é um tamanho variável. Então, se eu declaro ele um tamanho de 10 e ocupo duas casas só, somente o 2 é a ocupação dele no total de bytes. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? O tamanho de 1 byte. Por que 1 byte? Ele não é um espaço em branco aqui na declaração? Um espaço em branco equivale a 1 byte. E agora aqui, com o novo valor, esse 1 byte mais quantos bytes aqui que ele está recebendo, concatenando? 1 byte mais 1 byte. Seriam quantos bytes? 2. Qual é o tamanho aqui da valor da nova variável? Olha, o valor da variável V, né? O novo valor da variável V. 2. São iguais nesse caso. O C e o V são variáveis do tipo string. Certo. Porém, uma com char e outra com varchar2. Sim. Aí quando você fala, tipo, o output putline, tamanho de C e tamanho de V, ele aparece 32767 e depois para o V ele aparece 1. Exato. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é de um tipo char, o meu C. E o meu varchar2 é o tipo V. Se eu tiver aqui, ó, o tamanho de 10 para o meu C, qual é o valor que ele vai aparecer ali no output? 10. Independente se ele estiver ocupando uma casa ou os 10 casas, ele vai ser 10 casas, ele vai preencher inteiro, quando a gente declara ela como char. Por isso que a gente está colocando aqui 32767, que é o valor que a gente colocou, o tamanho dessa variável. Tá? Mas ela é char, mesmo que eu esteja ocupando um único byte dela,
O tamanho dela é de 32.767. Tudo bem? Beleza aí, pessoal? Então, essa é o exemplo aqui de declaração com strings. O tipo char é baseado em um tamanho fixo de string. O padrão de tamanho de 1 byte, podendo chegar a 32.767. Em coluna char, o máximo permitido são de 4.000 bytes. O Oracle recomenda utilizar CLOB ou long para essas colunas. Tá? Na verdade, assim, a Oracle recomenda, mas em aplicação comercial é muito mais fácil você manipular varchar 2 ou char. Tá? O tipo varchar 2 tem base em tamanhos variados. Varchar 2 pode chegar até 32.767 bytes de tamanho também. Bom, esse exemplo aqui, então, ó, além de a gente declarar a variável linha a linha, a gente poderia fazer o que, aliás? Em uma única linha, declarar várias variáveis. Tá? Ou fazer atribuição de várias variáveis. Nesse caso aqui, ó, var1, var2, 3 e 4, tá? Seria basicamente a mesma coisa de eu estar declarando esses três aqui, ó. E quando eu declaro char somente como char, com nenhum tamanho? É sinal do quê? Que ele é infinito? Não. Oi? Não. Não. Ele é o tamanho padrão de 1. Tá? Então aqui, ó, var1 recebe A, var2 recebe B, var3 recebe C, var4 recebe D. Aqui a gente está imprimindo o quê? O tamanho de cada uma dessas variáveis aí. Tá? O var1 provavelmente vai ser 1, por quê? Porque a gente declarou nada aqui, ó, o tamanho dele. var2, 3 e 4 provavelmente vão ser 10, porque o char, independente da quantidade, ele vai pegar e vai receber todos os valores da declaração. var1, então, ó, sem nenhuma declaração de tamanho, é padrão 1. Correto? Se a gente já colocar o var1 recebendo AB, o que vai acontecer aqui? Erro, ó. Ele está falando que está estourando quantidade de variável. Você está querendo colocar 2 dígitos numa variável que está sendo declarada só como um único. Correto? Então, existe esse, entre aspas, problema. Na verdade, é uma característica. Tudo bem aí? O que mais? Bom, aqui nesse caso, ó, o varchar 2, a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Só que o varchar 2, ele não é igual ao char. O char, por padrão, ele assume o valor 1 quando não tem declaração do quê? De tamanho. O varchar 2, a gente vai tentar fazer a mesma coisa, mas ele não deixa. Ó. Então, se a gente pegar e executar esse código aqui, ó, ele já vai dar erro também. No varchar 2, nós somos obrigados a pegar e colocar realmente um valor lá. Varchar 2, nem que seja o quê? De uma posição. A gente tem que ir lá e consertar isso. Tá? Deixa eu ver se varchar var1, ó, tá valendo A. Beleza. Então, aqui no server output agora, ele conserta o resultado. Ok? var1, 2, 3 e 4 tem os seus devidos valores. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Até aí o código está bem repetido, né? Bom, aqui seria o que? Os tipos date, time e interval. A gente viu quando a gente está fazendo o que? Criação de campos, criação de tabelas, aliás, né? Que existem esses tipos de dados. O tipo year, ele vai de menos 4.712 a 9.999, excluindo o ano 0. Tá? O month vai de 0 a 12, de 1 a 12. Tá? O dia, no caso ali, ó, o field name, né? O day, de 1 a 31. Minuto, de 0 a 59. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem as faixas de valores de cada um dos seus tipos aí. Tá? Supondo que a gente queira pegar e fazer com que o Oracle suporte data. A gente vai declarar a variável do tipo date. Tá? Ó, então, vamos fazer isso. Quando a gente soma mais 1 em uma data, o padrão é o Oracle somar o quê? Dia, mês ou ano? Dia.
dia é a base, né? Então o sysdate ele está pegando a data do sistema atual, mais um seria mais um dia, correto? Que é o que ele está fazendo ali. Ali no range do year, ele pula o 0, ele vai menos 1 para 1, isso, né? De menos 1 vai para 1. O 0, O ano 0 é um marcador, cara. Não tem ano 0. Vocês podem tentar colocar 0 em qualquer banco de dados. Tá? Então vamos lá. Rodando esse cara aqui, ó. var1 tá sem nada, correto? Ó, tá declarado como nada aqui, nenhum conteúdo. var2 está declarado para receber sysdate, var3 sysdate mais 1 e var4 está para essa data aqui, 29 de fevereiro de 2008. Então, com essa declaração, a gente depois tem o quê? As exibições de cada uma das variáveis. Ó. Então, rodando. var1, ele tinha alguma coisa? Não, ó. Então ele não exibiu nada. var2, 10 de 5 de 2017, é hoje. Mais um dia, 11 de 5. 29 de fevereiro de 2008, que é o que eu coloquei lá, ó, é uma data válida também. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer um teste. Comentem esse cara aqui, ó, o var4, que é o que eu acho que está dando erro. Vocês vão colocar traço nele aí no var4. O DBMS output do var4 também, traço. Tentem executar. Foi, tá, beleza. É por causa do Windows, se não me engano. O cliente de vocês, ele não tá com a versão em inglês, tá? Ó, o meu tá, por isso que ele não vai dar erro. Mas tentem colocar aqui 29 de fevereiro, FEV, mas FEV mesmo assim, ó. Tá? O meu provavelmente é para dar erro, de vocês eu acho que vai funcionar. Ó, o meu ele não consegue. O de vocês rodou? Por causa do cliente, tá? O cliente de vocês está em português, então ele está respeitando isso daí. Ok? Mas, enfim. O meu eu vou deixar como B aqui, ó. Beleza. Bom, o tipo timestamp é um subtipo estendido de date que oferece mais precisão de tempo. Systimestamp oferece o tempo mais preciso dependendo da plataforma. A plataforma aqui vai depender de quem? Do sistema operacional, tá? Dependendo do sistema operacional vai ser um retorno systimestamp diferente. Mesmo que seja no mesmo tempo, a precisão deles são diferentes. Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo agora um exemplo com timestamp. Então, mais uma vez, rodando ele aqui, ó. D é do tipo date, que recebe systimestamp. T é do tipo timestamp de 3, que recebe systimestamp. Timestamp, pessoal, é como se fosse um tipo de dado. Vocês vão utilizar isso daí realmente se você quer muita precisão. Fora isso, em aplicação comercial eu realmente acho um pouco mais difícil. Por quê? Porque você vai estar gravando dado que às vezes você não precisa, vai estar consumindo byte de dados que às vezes você não precisa. Professor, se eu fizer o systimestamp mais ele ainda assim tem dia também? O systimestamp, ele é um subtipo, teria que fazer, a gente testa aqui. Ele é um subtipo de date, então teria que ser o quê? Todas as características que o date tem com mais precisão. Mas no systimestamp não, aí não se ele olha. Vocês têm systimestamp? Eu acho que não. A gente poderia testar. Vamos testar esse daqui primeiro, ó, que é o exemplo clássico, tá? Então, declarando ali systimestamp, estamos exibindo aqui, ó, as duas variáveis, tá? O tipo, a minha variável D, que é do tipo date, e a variável T, que é timestamp. A variável T está no último aqui, ó, está no último DBMS output, tá?
Essa variável D ainda está sofrendo transformação, está sofrendo formatação. To date de D de dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. Então, ó, executando. O to char aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Por que ele exibiu esse to char? Faltando espaço. Vamos lá de novo. Ó, é que eu estou concatenando um to char aqui a mais. Eu preciso fechar, na verdade, esse cara aqui, ó. Esse concatena. Não, tá certo. Tinha que ser isso daqui mesmo. To char de D desse cara. Esse cara é máscara. E esse cara fecha. Então, peraí. O primeiro tá aqui. Date. Esse to char aqui que tá a mais, ó. Não tem necessidade desse to char. É mais para mostrar que a gente está transformando explicitamente, tá? Mas não tem necessidade dele, não. Então, a gente vai executar de novo. Apesar do resultado dar certo, só para não mostrar o to char. Ó, aqui é o meu date. Aqui é o meu date com formatação. O date com formatação ele já mostra a hora, minuto e segundo. Internamente, lembrando, ele já existe isso. Agora, se eu quero mais precisão, olha aqui, ó, o centésimo já de segundo. Correto? Então, é essa a diferença do timestamp para o date. No caso, systimestamp, né? Agora, eu quero fazer a soma desse cara aí. Vamos ver se ele soma mais um mesmo. Mais um. Eu vou colocar aqui, ó, no meu timestamp. Então, ó, não, deixa eu ver onde eu coloquei timestamp mais um, não, é T mais um, né, porque é a minha variável, o mais um tá dentro aqui, ó, ali era só impressão, né, ó, aqui ele dá que ele não pode fazer o que? A soma de 1, change the data whole, how it's manipulated or how it's declared so that will not be violation constraint. Então, com um tipo systimestamp, você não consegue fazer mais alguma coisa. Tá? Apesar de ser um subtipo de date, ele não está deixando, não. Ok? Beleza. Bom, caracteres Unicode servem para suportar globalização. Globalização é utilizada em caracteres que suportam múltiplo conjunto de caracteres. A codificação L16, o TF16 e o TF8 são oferecidas pelo Oracle. Oi? Não, seria caractere Unicode mesmo. O caractere Unicode, na verdade, ele não guarda o caractere, ele guarda o código do caractere. Então, o U acentuado aqui no Brasil é diferente do U acentuado na Espanha, que é diferente da Alemanha, que é diferente do Japão. Para se ter um U acentuado em todos os países, a gente precisa utilizar o quê? Caractere Unicode. Na verdade, ele não vai guardar dentro do campo o U acentuado. Ele vai guardar o código do U acentuado. Aí o código desse U acentuado vai ser igual para todos os países. Correto? Então, isso daí é o que ele fala de servir para suportar a globalização, tá? Bom, o TF16 utiliza 2 bytes por caracteres. Cada vez que vocês utilizam caracteres Unicode, em vez de um único byte, tá? Que é igual ao varchar 2, por exemplo, que ele guarda, para cada caractere, você começa a utilizar 2 bytes por caractere, ou seja, você dobra. Se você está utilizando, então, o caractere Unicode para nome do seu cliente, que tem 30 campos, em vez de você, né,
armazenar só 30 bytes, você está armazenando 60 bytes. Correto? Então, assim, compensa utilizar o TF para tudo? Depende. Vai ter campos realmente que você vai precisar globalizar. Mas, caso não precise, realmente você não utiliza. Senão você vai estar sempre ocupando o dobro de bytes do necessário aí. Tá? O TF8 utiliza 3 bytes por caractere. NCHAR é do tipo dado Unicode. NCHAR e NVARCHAR2 são tipos de dados Unicode. Podem armazenar o tamanho de até 16.383. Tá? Seria o 32.767 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho, cada caractere ocupado, 2 bytes, tá, de armazenagem. NVARCHAR2 é equivalente ao VARCHAR2, porém, no Unicode. Tá? Professor, Oi. ele comporta da mesma maneira do que o SQL Server, tem aqueles problemas? Os mesmos? Ele utilizar o varchar, dependendo de onde, da máquina do usuário, eu posso usar a situação e dependendo de como for, eu não posso usar a situação, que você vai estar aqui. Sim, aqueles paus lá de caractere. A mesma coisa, cara. Tem esse mesmo problema. Exatamente, ele vai guardar caracteres diferentes. E tem mais. Quando você tem sincronização do Oracle com SQL, então isso daí é um inferno de tratar. Por quê? Porque o Oracle e o SQL eles precisam estar com o TF configurado teoricamente iguais, mas não existe UTF iguais entre os dois servidores. Então você tem que pegar e converter, às vezes. Tá? Quando você trabalha com dois servidores diferentes, é chato, muito chato. Tá? Por exemplo, ó, o caractere A em UTF-16 é o 0041 e UTF-8 é 41. Tá? O CS2 é 0041 também. Isso daqui seria o quê? Os códigos que ele está guardando por baixo para mostrar o caractere A aqui para vocês. Tá? Esse cara aqui, ó, é código Kana. Kana é do katakana, caractere japonês. Para ele suportar caractere japonês, você vai precisar gravar um código TF, que seria aqui, ó. No TF-16 é o 4E9C. No TF-8, o que você escolher, certo? Ele vai gravar e vai mostrar esse caractere para todos os outros países. E4BA9C. Agora, como que você tem que escolher isso? Você vai definir o padrão. Tá? Se a sua empresa é alemã, é muito provável que sejam o quê? Os caracteres europeus, os mais propícios. Certo? Se a sua empresa é japonesa, você vai ter que usar o katakana. Não tem muito jeito. Se a empresa é americana, que é a maioria das vezes os caracteres mais simples, padrão americano, o TF-8 mesmo já serve. Certo? Não tem acentuação, não tem nada. O problema, caractere, código português Brasil, suporta acentuação, não suporta? Se você gravar em UTF-8, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a perder seus caracteres. Então, ele é bem chato. Tá? Existe aqui uma referência depois da Oracle, que vocês podem olhar lá mais precisamente com a documentação. Isso daí é bem importante. Tá? O tipo number do Oracle. Há 4 tipos de números no Oracle: Binary Integer, IEE754, Binary Double, Binary Float, o Number e o PLS Int. Para que é tudo isso? Bom, justamente para cada um desses tipos suporta uma faixa etária de numbers. Tá? O Binary Int e o PLS Int são os mesmos. Suporta até 2.147.483. Tá? Para mais e para menos aí, mais 1 e menos 1. No ambiente SQL Developer, podemos fazer atribuição de variáveis através do símbolo e-comercial, sem as aspas aí. Lembram-se disso? Então lá, quando a gente faz atribuição de variável, a gente coloca, né, variável, nome da variável, o tipo dela, recebe igual a e-comercial, nome de alguma coisa. Ele vai pedir para você isso daí, tá? Para vocês testarem. Exemplo de atribuição de variável.
Então aqui, ó, já é um server output com variáveis. Tá? São os dois slides aqui. Bom, o que ele está fazendo? var 1 number, var 2 number. Vocês separaram que agora eu comecei a declarar todas as minhas declarações de variáveis em uma única linha, porém separadas por ponto e vírgula. Ó. O ponto e vírgula quer dizer o quê? Que ele fez a terminação do comando. Independente se ele está ou não na mesma linha, ele terminou o comando. Tá? Então, declarou a variável number, do tipo number var 1. Declarou a variável do tipo number var 2, e assim sucessivamente. Tudo na mesma linha. Beleza. DBMS output putline, ó, var 1 recebe e-comercial var 1. Esse e-comercial var 1 vai fazer com que seja o quê? Aberta uma caixinha lá para ele poder pegar e digitar o valor. Esse cara aqui é a mesma coisa, ó. O que o cara digitar aqui vai vir para onde? Vai ser atribuído para var 2. E aqui, ó, ele vai exibir qual foi o valor de var 1 digitado e o valor de var 2 digitado. A soma, soma 2 pontos igual a var 1 mais var 2. E exibe o valor da soma aqui, ó. Simples, né? Muito fácil, muito tranquilo. Então vamos lá, vamos executar esse código PL aqui, ó. Lembrando, não estou dando nome ainda a esse bloco de código. Ele é um bloco não nomeado. Tá? Aqui, ó, intervalo e for valor 1. Ah, o valor 1 eu quero 10. Ok. Intervalo e for valor 2. Ah, o valor 2 eu quero 5. Ok. Olha o que ele me digitou aqui, ó. Valor 1, você digitou 10. Valor 2, você digitou 5. A soma de 10 mais 5 igual a 15. Beleza, hein? Tranquilos, pessoal? Fácil, né? PLSQL, meu, é muito tranquilo de aprender. Certo? Muito mais fácil do que Transact SQL. Muito, 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 muito. Bem sossegado. Até aqui não tem nada de novo. Certo? A gente conseguiu fazer o quê? Já, pelo menos, atribuição de variáveis e já processamento. Tá? Mas vamos lá. Nada contra Transact SQL, gosto muito também, mas o PLSQL é mais tranquilo, pelo menos eu acho. Aqui o que a gente tem, ó, set server output on, como sempre antes da declaração das minhas variáveis. Declare nd funcionário binary integer. Binary integer é um tipo de variável também, do tipo number, tá? N salário number de 10,2. O que seria esse 10,2? Não. Declaração de variável. Declare N salário number de 10,2. Oi? Ele faz 10. Lembrem-se que o que? Casas quantidade de números suportados, quantidade de casas. 10 é o meu total, sendo desse total 2 casas decimais. Então seriam 8 inteiros para 2 decimais. Tá? N acréscimo de float. Quando eu tenho float já declarado, eu não preciso fazer com que ele seja apontado a quantidade de decimais. Tá? Por quê? Porque o float ele já tem pré-definido isso daí na própria declaração. E aqui eu estou fazendo atribuição, ó. N aí de funcionário igual 2 pontos igual a 25, N salário 1.500 e N acréscimo 0,25. Seria interessante, para boa prática de programação, vocês declararem uma outra variável e fazer essa nova variável receber 1.500 vezes 10, 1,25 ou 0,25, enfim. Tá? Mas aqui a gente já fez direto. Ó. O novo salário do funcionário é concatena N salário vezes 1 mais N acréscimo. Diretaço. Sem passar por nenhuma conta antes. Ele já está fazendo a conta
ali mesmo já na impressão. Ó. Tá dando erro esse vídeo. Tá dando erro? Então vamos lá. Ctrl C. Deixa eu ver, set server output, declare, declarou, begin. Aqui, ó, esse daqui, na verdade, ele é um aspas reto, tá? Declare. Binary underline integer. Beleza. Isso daí. Vamos lá então, ó. Executando. Ó, o novo salário do funcionário é de 1.875. Diretaço, ele já está fazendo o quê? O vezes na impressão, sem precisar fazer o quê? Passar para uma variável. Logicamente, outras linguagens de programação poderiam se fazer isso daí também. Tá? Só que é uma coisa mais resumida. Por práticas de boa programação, vocês deveriam colocar numa outra variável, para depois exibir o valor dessa variável. Correto? O que mais? Bom, aqui são exemplos de outras variáveis. Nesse caso aqui, o vFuncionário.id é um binary int, continua. vSalário number de 10,2 e o vAcréscimo float. Aqui a gente está fazendo ele receber, ó. vFuncionário recebe 10, vSalário recebe 2.000. O vAcréscimo 0,10. O novo salário do funcionário tal terá acréscimo de vSalário vezes vAcréscimo. Aqui a gente só está pegando o quê? Não mais o acumulado do salário mais o acréscimo, mas somente o acréscimo, tá? Esse vSalário vezes vAcréscimo. Se a gente for então colocar esse cara para rodar, Ctrl C e Ctrl V aqui, ó. Rodando ele, o novo salário do funcionário 10 terá acréscimo de R$200, no caso aí. Ok? Beleza. E agora aqui, ó, com valor boolean. Né? Lembrando que o boolean, ele é true, false ou null. Nesse caso aqui, ó, a gente não colocou nenhum valor. Acabamos de declarar sem valor nenhum, quer dizer que ele é o quê? Nulo. Depois, nesse passo aqui, é que a gente vai pegar e vai atribuir, ó. Tá? Para você atribuir true, false e null, pessoal, é true, false e null mesmo. Tá? Sem aspas. Tá? Então, aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui, simplesmente, ele está atribuindo 10 no meu funcionário ID, 2.000 no meu salário, sal em real está como true ali, ó. E aí a gente está fazendo o quê? Justamente aquela concatenação, ó. Tá? Rodando esse código aqui. O salário do funcionário 10 é de R$2.000. Tá? É mais aí para demonstrar como seria a atribuição de valores booleanos. Agora aqui, constantes. Bom, se variável pode mudar o valor, constante realmente, depois de declarada ela não muda mais de valor, né? É similar a uma variável, porém valores não podem ser atribuídos durante o bloco de código. Então eu nunca vou poder fazer com que uma constante receba tal valor dentro lá do begin, dentro do end. Eu já tenho que declarar ela lá, logo no declare com algum valor e acabou. Ela não muda mais. A palavra constante reservada é colocada depois do nome da variável e antes do tipo da variável. Pode ser definida por qualquer tipo de dado disponível para variáveis. Para utilizá-la, tenha certeza de que esse valor não será alterado. Nesse caso aqui, ó, seria uma constante. Isso daqui ele vai gerar erro, justamente porque o
Biguinho ele está tentando atribuir ali, né? O 1000 está sendo atribuído por valor salário, por V salário. O V salário é uma constante aqui, ó. Ele não pode receber isso daqui. Correto? Agora, para consertar isso, a gente já faz o quê, ó? Na declaração da variável, a gente já fala qual é o valor dela. Declare V salário constante, number de 4 posições, recebe R$1.000. TBMS é o tipo de line, V salário vai ser recebido os 1.000. Correto aí, ó? Então, basicamente a mesma coisa que a gente tem em declaração de variável. Porém, se eu tenho certeza que determinado valor não vai ser alterado, entre o begin e end, a gente utiliza a constante. Tá? A grande vantagem da constante, ela sempre é o quê? Um único valor, ela não fica variando. Ou seja, ela tem menos processamento. Por quê? Porque ela não precisa mudar o valor em memória. Ela sempre vai ser o mesmo depois de declarar. Então, seria mais rápido sempre a gente trabalhar com constante. Mas é quase impossível. Tá? Por quê? Porque geralmente os nossos valores que vão mudar, né? Variam. Então, ó, o valor de 1.000 é impresso aqui da constante. Ok aí? Bom, variáveis not null. É possível declarar em PLSQL variáveis not null. No decorrer do código, esta variável deverá ter algum valor, não podendo ser nula. É declarado na seção declare, sendo que a variável precisa de ter um valor associado. Ou seja, se eu já fiz a declaração de uma variável not null, ela precisa pelo menos ter algum valor. Obviamente do tipo compatível, né? Se é do tipo number not null, eu não vou colocar a letra A lá, né? Então precisa ser o quê? Um número, tá? Nesse caso aqui, a gente tem erro. No nosso caso aqui das variáveis not null. Bom, aqui a gente já está fazendo com que o V funcionar ID, ele é de um tipo binary integer, tá? Not null igual a 10. Até aqui, ó, ele está sendo o quê? Recebido esse valor, não é? Já para minha variável salário. Salário está sendo declarado como number de 10,2 com R$1.000. Beleza, ela não tem nada de not null nela, ó. Então isso daqui são o quê? São declarações isoladas. V funcionário ID recebe null. Ó aqui onde está dando erro, ó, por causa dessa linha. Se justamente na declaração da variável eu já falo para ela que ela não pode ser nulo, ó, o que a gente está tentando fazer com essa parte do código aqui, ó? Justamente fazer com que uma variável seja nula. Então isso daqui é o que vai dar erro. Tá, ó. Então se a gente executar esse comando aqui, ó. Tá? Ele vai apresentar erro pra gente. Aí ele fala aqui, né? PL 00382 expression is wrong in type. Correto? Por quê? Porque a minha variável precisa de ter algum valor entre o begin e end. Ok? Aqui é só a correção do que vocês já viram aí. Tá? Agora aqui ele tirou o valor do null ali, ó, naquela declaração. Tá, aliás, na declaração está como not null, mas aquela parte lá depois do begin aqui foi retirada. Agora, a minha variável salário pode receber nulo? Pode, ó. Se a declaração dela não tem nada dizendo que not null, então ela pode receber nulo no meio do código. Correto? Bem. Uso de if then else. Aqui a gente já começa a fazer com que sejam executados o quê? Comparações de decisão, né? Comandos de decisão, aliás. Bom, a gente tem um salário ali. Esse salário ele vai ser lido. Ó, e comercial salário. Se o salário estiver entre 0 e 1.000, então DBMS output line, salário baixo. Se o salário estiver entre 1.001 a 2.000, salário médio. E se o salário estiver mais do que 2.000, salário alto. Ele vai dividir ali para mim.
Dessa forma, pessoal, tomem cuidado. Em vez de else if, é else if aqui, ó, no PLSQL. Em vez de else if, é else if. Correto? Para poder pegar e fazer a utilização dos ifs encadeados. Rodando esse cara aqui. Qual é o meu valor? O meu valor é de 3.800. Vou dar OK. Vai exibir então, ó, salário alto. Executei novamente. O meu valor é de R$1.000 aqui, ó, de salário. OK. O valor de R$1.000 é um salário baixo. Tudo bem até aí? Sim? Bem tranquilo, né? Bom. Tá. Então, até agora a gente fez blocos não nomeados. Para a gente poder executar todos esses blocos novamente, a gente precisa pegar e executar de algum arquivo, pelo menos que você tenha salvo, senão não tem como, tá? Nesse caso aqui agora, a gente tem a tal da Store Procedure, tá? São tipos de subprogramas que executam uma ação. A Store Procedure nada mais e nada menos que é um trecho de código PLSQL. Porém, ele vai estar guardado dentro do servidor Oracle. Pode ser armazenado em um banco de dados como um objeto de um esquema, prover reusabilidade e fácil manutenção. O que seria reusabilidade? Mais de um usuário pode estar utilizando a sua Store Procedure várias vezes. Não só você. Você pode pegar e definir que outros usuários podem executar. Tá? Fácil manutenção. Se caso eu tenha que alterar o meu código no decorrer do tempo, e isso vai acontecer, é lógico, você consegue, teoricamente, fazer manutenção fácil. Só que assim, essa manutenção fácil, ela está muito associada a quem desenvolve, é lógico. Tá? O Visual Studio também é uma maravilha para você fazer manutenção. O problema é o cara que programou, sempre vai ser isso daí. Né? Se o cara não deixou um código bom, cara, vai ser ruim a sua manutenção. Isso daí não tem Cristo que faça melhorar. Uma procedure, ela pode aceitar parâmetros, ou seja, eu posso enviar valores para a minha procedure e ela poder trabalhar com esses valores. A procedure é compilada e armazenada no banco de dados de um esquema de objeto. Ou seja, para se fazer uma procedure, eu preciso ser um usuário, e esse usuário ele tem que estar dentro de um esquema. Após eu ter criado a minha procedure, a procedure é guardada compilada. Ou seja, é um objeto rápido do seu banco de dados. Tá? Um bloco de comandos PLSQL pode acertar variáveis de substituição. Bom, exemplo aqui, ó. Isso daqui é um outro exemplo ainda sem procedure, né? Que basicamente a gente já viu. O operador de atribuição é o dois pontos igual. Dentro aí dos nossos códigos PL. Strings são delimitadas por aspas simples. Então, string, data, é tudo por aspas simples que a gente vai lá e coloca os valores nela. Declara-se variáveis na seção declare. No C#, que é o que vocês estão vendo, vocês conseguem declarar variável em qualquer parte do seu programa, não consegue? No PLSQL não, você só tem uma única seção para declarar a variável, no declare. Vocês não conseguem pegar e declarar uma variável no meio do código, entre o begin e end. Ele não vai deixar vocês fazerem isso. Tá? É bem parecido nesse caso com o Pascal. O Pascal também é desse jeito. Os tipos de variáveis utilizadas são os mesmos tipos de variáveis utilizados nas tabelas do Oracle. Então, o que eu tiver de tipo de dado de tabela são os tipos de dados de variáveis ou constantes que a gente pode pegar e colocar. Correto? Nesse caso aqui, set server output on, declaramos uma variável varchar2 de 20. Vamos lá. Copiar aqui e colar. Depois, my varchar é a minha variável do tipo varchar2 de 10.
dois pontos igual a e-comercial input. E-comercial faz o que mesmo? Abre aquela janelinha para a gente pegar e colocar um valor ali dentro. Tá? DBMS output putline, ele exibe um valor, né? Hello, e aí o valor que eu digitei aqui, ó, my var. Tá? Olha aqui agora, exception. When others than DBMS putline, SQL ERRM. E esse SQL ERRM é uma variável de exceção, que provavelmente vai exibir um código e provavelmente vai exibir o quê? Um valor. Geralmente, a gente vai conseguir entender qual é o problema dependendo do retorno dessa variável. Tá? Agora, tem erros que são o quê? Um pouco mais difíceis, documentação um pouco mais escassa. Aí realmente você não vai ser um erro genérico, que você geralmente tem que pedir ajuda justamente para a hora. Tá? Então, ó, rodando esse código não nomeado ainda, desde o set server output. Qual é o valor? Bom, primeiro eu vou colocar algum valor aqui, ó. Vou colocar o valor 100. Tá ok. Hello 100. Aqui, ó. Hello 100. Correto? Bom, ele fez com que essa minha variável varchar de 2, ela tenha 10 posições, não tem? Eu vou colocar uma variável com 11 posições, então, justamente para ele cair nesse cara aqui, ó. When others than, que vai ser a exceção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Aqui, ó. O que a exceção está falando? O código do erro e a mensagem. Hora-06502 PLSQL numeric or value e erro. Character string buffer too small. É esse cara aqui está sendo mostrado por quem? Pela exceção, pelo exception. When others than DBMS output line e SQL ERRM. Essa mensagem aqui, ó, está sendo enviada da onde? Dessa variável aqui, ó. Essa é uma variável do sistema. O others também, né? O others é que assim, você não tratou ela aqui. Você poderia colocar when, hora 06502, certo? Aqui seria o quê? O código de que você quer tratar. Mas aqui eu estou tratando qualquer código para ele pegar e mostrar. Tá? O others, nesse caso, também é de sistema. Tá? É uma sintaxe que faz parte do comando. Tudo bem aí, pessoal? Sim. No C# vocês não têm o try catch? Basicamente, é a mesma coisa que isso daí está fazendo. Está tratando um determinado erro para vocês. Tá? E em PLSQL é possível fazer tratamentos com erros da cláusula exception. A função SQL-RRM irá capturar o erro e é possível mostrar os erros através do comando de impressão. No nosso caso, DBMS output line. SQL ERRM retorna a mensagem de erro associada ao número do erro. Tá? Tem gente que faz isso em aplicação. Ele faz com que se tenha uma tabela com os códigos do erro da Oracle e depois faz uma traduçãozinha e exibe o que tem dentro dessa tabela. Logicamente, assim, são milhares, né? Então, eles colocam geralmente os principais erros ou os que mais acontecem. Depois do certo tempo, o próprio sistema ele pode ir pegando e vai guardando esses códigos de erro aí. Tá? Desse jeito, então, é possível, dentro de código PLSQL, fazer tratamento de erro. Coisa muito interessante para a programação. Opa. Bom, vamos lá. Procedures em PLSQL.
Quando estamos codificando em linguagem de programação, é normal que tenhamos que seguir algumas regras de convenção de nomes. Elas servem para que se tenha organização e padronização em codificação de programas. Não há uma regra clara sobre o uso de nomeação de padrão. Caso não tenha, é importante adotar uma. Ou seja, para você dar nome de objetos, por exemplo, dentro da sua empresa, você não dá qualquer nome de objeto. Você precisaria, na verdade, ter um padrão. Para você fazer as suas tabelas, por exemplo, depois da modelagem, você não dá qualquer nome aos campos, você teria que ter um padrão. Tá? Bom, é importante pelo menos você ter um padrão. É melhor do que você não ter nada. Tá? Nesse caso aqui, ó, alguns exemplos de convenção que a Oracle tem. Quando a gente está declarando variável, ele coloca um V underline na frente e o nome da variável. Quando a gente está declarando constante, um C underline é o nome da minha constante. Tá? Subprograma, né, parâmetros de rotinas, P underline. Tá? Bind variables, B underline. Cursor, cur, ali ó, cur underline, cursor underline, o nome do cursor. Record, rec, tá? Type, esse cara aqui é muito legal, type, a gente vai ver. Type underline, o nome, né? E de exception, F de file. Isso daqui é o que a Oracle usa. A sua empresa ou você podem definir qualquer um, mas é importante definir. Vamos começar a utilizar variáveis. Vamos colocar primeiro o tipo da variável. Então, se a variável é número, N, de number, e o nome da variável. Minha variável é uma string do tipo varchar, V de varchar. Tá? Não importa muito isso daí. Tá? Importa que você realmente tenha um padrão, não que seja totalmente desorganizado. Tá? Parâmetros, seus modos, são declarados depois dos subprogramas no header da procedure. O header seria o que mesmo? O cabeçalho. Né? No cabeçalho vai o que? Justamente a identificação, ou seja, o nome da minha procedure, do meu objeto, mais os parâmetros que ela pode suportar ou receber. Passa dados entre o ambiente de chamada e o subprograma. São usados como variáveis locais, mas são dependentes do modo que são tratados. Depois que eu passo o valor de uma variável para dentro de uma procedure ou uma função, basicamente a passagem desses valores por parâmetros tornam variáveis locais. Eles só valem dentro da minha procedure ou da minha função. Tá? In é o modo padrão que passa os valores do ambiente de chamada para o subprograma. Se você quiser colocar o in, beleza. Se não quiser, sem problema. Ele é o tipo de passagem parâmetro padrão. Correto? Sempre a gente vai estar mandando, ou na maioria das vezes, mandando de uma rotina mais interna para uma rotina mais... de uma rotina mais externa para uma rotina mais interna. Correto? Posso ou não ter parâmetros. Caso eu tenha, eu posso colocar uma dessas variáveis do tipo in. Tá? Colocando ou não, o tipo in é padrão. Então, mesmo não especificando, ela vai ser o quê? Uma variável de fora para dentro aí. Out é o modo de retorno do valor para o ambiente chamador. Então, se eu quiser com que se tenha algum valor de retorno, eu posso fazer com que a minha procedure tenha o valor out. Esse valor out, por exemplo, pode ser o resultado de uma função. Tá? Não é tão utilizado em procedure. Por quê? Porque a gente já tem as funções que vão fazer esse papel para a gente, mas pode se utilizar. O in-out é o modo que passa valores para o ambiente de chamada, a qual pode retornar o valor modificado no mesmo parâmetro. Ou seja, aqui a gente pode passar mais um valor. Na verdade, a gente pode passar um valor para dentro da minha procedure, para dentro da minha função. Nessa mesma variável, eu posso receber outro valor. Vai depender do quê? Do processamento que eu tenha também dentro da minha procedure e da minha função.
né? Então, na mesma no mesmo parâmetro, eu posso enviar um valor e posso receber outro valor. Que coisa doida que é, né? Mas dá para fazer, fica bem flexível. Tá? Bom, parâmetros e seus modos aqui, então, a gente já viu que a gente tem um ambiente chamador, do ambiente chamador temos alguns modos de passagem de parâmetro. Os parâmetros são passados depois para os códigos PLSQL, que vão ser lá as nossas procedures ou funções. Variáveis locais declaradas na lista de parâmetros da especificação do subprograma seria o que? O parâmetro formal. Então, o que é de padrão em passagem de parâmetros seria o quê? Uma lista declarada de valores. Se eu tenho, por exemplo, a utilização de 5 variáveis, né, para se fazer um determinado cálculo através de uma procedure ou uma função, eu teria que passar 5 valores diferentes para essa procedure ou função. Tá? Ou também conhecido como argumentos, valores literais, variáveis, expressões são usadas na lista de parâmetros que chamam subprograma. No caso, as procedures aí. Tá? Bom, existe aqui o que eles chamam de formal vezes atual. Nos modos de parâmetro, o tipo dos parâmetros pode ser especificado sem o tamanho do seu tipo. Né? Então, por exemplo, na passagem de parâmetro, eu posso dizer que o sobrenome, por exemplo, do meu funcionário, ou o nome do meu funcionário que está sendo passado de parâmetro de uma função que eu fiz para uma outra, ou de uma procedure para outra, né? Possa ir sem tamanho. Em vez de eu colocar um varchar de 30 para o first name, eu posso colocar um varchar. Então, eu não preciso especificar isso na passagem de parâmetros. Podem ser utilizados o tipo do dado explícito. O tipo do dado explícito são os dados que a gente já viu. Number, varchar 2, correto? Usando a definição %type e usando a definição %rowType. Um ou mais parâmetros formais podem ser declarados, cada um separados por vírgula. O %type, pessoal, ele faz o quê? Você pode falar para o Oracle pegar um tipo de dado de alguma tabela. Então, se eu declaro lá vFirstName, o vFirstName é a minha variável. Eu quero, em vez de eu declarar que ela é do tipo varchar2 de 15, por exemplo, eu posso falar que ela é igual a tabela.campo %rowType. O tipo que for o first name na minha tabela é o tipo que vai ser definido na minha variável. Se eu mudar o tipo lá da minha tabela, o first name valer um varchar2 de 60, automaticamente, na minha procedure que eu programei com %type, ele vai valer um valor de 60. Correto? Então, o %type faz isso. O rowType, se o type é para pegar uma linha, o rowType é para pegar várias linhas. Ele faz a mesma coisa, só que com a tabela. In é o padrão se não há especificação de declaração. Out e in-out precisam ser explicitamente especificados na declaração dos parâmetros. No parâmetro formal in, não pode ser atribuído um valor e não pode ser modificado no corpo da procedure. Portanto, o parâmetro in é passado por referência. Correto? Então, quando eu passo um parâmetro in dentro do begin-end, que seria o corpo da minha estrutura lá do PL, eu não consigo passar outro valor. Aquele e acabou. Eu não consigo voltar, ser atribuído novamente para aquele valor retorno. Agora, quando eu tenho o out ou o in-out, aí sim eu posso pegar e modificar esses valores de acordo com o processamento que eu tenho dentro do begin-end, da minha procedure ou função. Tá? O parâmetro in pode ser atribuído por um valor,
na declaração do parâmetro formal e em caso do ambiente chamador. Não fornece um valor para o ambiente se o valor padrão é aplicado. Out ou in-out precisam ser atribuídos a um valor antes de retorno do ambiente chamador. Out e in-out não podem ser atribuídos valores padrão. Então, além, né, de a gente poder fazer a passagem de parâmetros de um determinado tipo in, out, certo? No in eu posso colocar um default, eu posso colocar um valor padrão. Se, caso eu não tenha colocado o valor, certo, no parâmetro in, aí esse valor padrão assume. No out e no in-out, eles precisam ser atribuídos antes do retorno. Então, aí ele vai ter que ter algum valor para você pegar e retornar. Aí só tem uma comparação, um quadrinho básico do in, do out e in-out. Tá? O in não precisa ser especificado, certo? Se você não colocar nada, é in de qualquer forma. O out e o in-out precisam ser especificados. Senão ele não vai retornar nada. Tá? Exemplo de parâmetro in. Bom, se com create table a gente cria tabela, com create view a gente cria visão, com create sequence a gente cria sequência. Qual é o comando para criar procedure? Create procedure, ó. Aqui, ó. O que a gente tem aqui nesse código? Sim. Beleza. Não, 5 minutinhos já acaba. Create or replace procedure, a gente está fazendo o quê? Criando ou repassando uma procedure, previsão salário. O que é esse PID aqui, ó? PID é o meu parâmetro. P_% é outro parâmetro. Esse P_%, que tipo de dado ele é? In. Aqui, ó. Se eu não colocasse nada, iria ser in, por padrão. Qual é o tipo desse parâmetro? Number. Agora, e PID aqui, ó. Ele é in, ou seja, um ambiente chamador vai passar passagem de dados para ele. Employees.employeeID %type. O que é isso daqui? É o tipo de dado da minha tabela employees da coluna employeeID. O tipo de dado que está lá na tabela está sendo passado para PID. Eu nem preciso saber qual é o tipo de dado que está lá. Eu sei que se essa minha variável vai trabalhar com esse tipo de dado, já era. Se eu mudei o valor de employeeID lá na minha tabela employees, automaticamente já vai estar mudando aqui em PID. Correto? Então, isso é o %type. A gente declara desse jeito. Is, aí a criação da procedure. Begin e end, ó. Previsão salário aqui é o mesmo nome que previsão salário da declaração, tá? Eu geralmente costumo colocar para avisar que o código acabou ali, mas não é obrigatório colocar esse previsão salário. Somente o end já seria suficiente. E aqui, o update employees, set salary igual a salary vezes 1 mais % dividido por 100. Esse P% é quem? É aqui, ó. Né? Um parâmetro. Quantos parâmetros eu tenho? Um parâmetro, 2 parâmetros, ó. É esse cara aqui, ó. P%. Então, o que a gente está fazendo? Atualizando a tabela de empregados, onde o salário é igual a salário vezes 1 mais a percentagem que a gente colocar dividido por 100. 10%, 20%, 50%. Tá? E qual funcionário a gente vai fazer? P_D. Quem é P_D? É esse outro cara aqui, ó, outra passagem de parâmetro. Correto? Bom, vamos criar então essa procedure aqui, ó.
Create or replace procedure. Ó, vamos rodar ela. Beleza. Procedure, previsão, salário, compilado. Ó. Compiled. Correto? Legal. Agora a gente vai chamar a nossa procedure. Através desse cara aqui, ó. Primeiro, a gente vai conferir se esses valores estão certos. Por acaso vai ser esse cara aqui, 176, que vai ser o Jonathan. Tá? Para se chamar a procedure, esse comando, execute o nome da sua procedure, o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é o número do funcionário, ó, é o Employee ID. O segundo parâmetro é quem? É a porcentagem que o salário dele vai aumentar. Quanto esse cara tem de salário? 8.600. Então, se a gente colocar 10%, é para ele aumentar em 10% o salário dele. Tá? Que vai ser 860 a mais. Rodando ela aqui, ó. Procedure completada com sucesso. Tá? Se a gente for dar um select de novo, o salário dele era de 8.600. Depois da procedure, 9.460. É 10% que a gente aumentou, né? Ó. Então, calque 8.600 vezes 1,10%. 9.460. 9.460. Beleza, fez certinho. Tudo bem? Bom, lembrando que é o seguinte, pessoal. O Oracle não é comitante, né? Então, era mais para demonstrar para vocês aqui mesmo. Aqui, ó, eu estou abandonando essas alterações. Mas se eu quisesse colocar dentro da minha procedure já aqui, ó, depois de efetuar a atualização, eu já poderia ter dado um commit, para justamente ele pegar e fazer, efetivar as alterações. Nesse caso aqui eu não coloquei, foi proposital. Por isso que eu estou dando um rollback aqui embaixo, só para abandonar as alterações que eu fiz, para não mexer na base de dados. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Tranquilo, procedure, né? Parâmetro in, out, in, out. Só isso de diferença. Beleza? Vamos para o intervalo, depois a gente continua para partir daqui, então. Ok?